Olá, futuro servidor do TJ, daremos início agora ao nosso módulo de Direito Penal. Para você que tem nos acompanhado aqui no nosso curso de Legislação Preparada, observem que eu fiz uma estratégia com você. Qual foi a estratégia? Olha, vai lá, esgote as matérias que são matérias mais acessíveis a você que não é formado em Direito ou que nunca teve contato com o processo. Comece com Direito Constitucional. Comece com Direito Administrativo e Direito Penal. Coloque essas três matérias como matérias para você realmente chegar ao nível de perfeição. Na matéria de Constitucional, Administrativo e Penal, você tem matérias mais fáceis de assimilar. Penal é uma matéria curta, porém, quando eu digo mais fácil de assimilar, eu não estou desprezando a complexidade das matérias também. E aí você precisa ter essa humildade ao estudar o direito penal. Porque veja bem, a VUNESP ela é bem mãezona nessa parte, né? Ela nos entrega aquilo que precisamos saber para a sua prova. Por isso que é muito difícil encontrar questões, a não ser aquelas questões aplicadas, e nós como professores adaptamos algumas outras questões que às vezes foge o nível da prova descrevente. Porque o aluno ele tem que conhecer a literalidade do texto da lei e ao mesmo tempo ele precisa aprender a desenvolver o raciocínio lógico jurídico. Então o que eu quero que você faça antes das aulas de direito penal? Quero que você pegue uma folha em branco, que você divida essa folha em 4 partes. E essas 4 partes receberão o nome de 4 títulos. Primeiro você vai colocar assim, crimes contra a fé pública. Depois, crimes cometidos contra a administração por particular. Crimes cometidos contra a administração por funcionários públicos. E os crimes contra a administração da justiça. Você precisa entender e precisa gravar quais são os crimes. Veja bem, se eu falo peculato, você precisa saber se peculato é crime cometido por funcionário público ou por particular. Se eu falo corrupção ativa, corrupção passiva, é por particular ou por funcionário público? Se eu falo falsificação de documento, é crime contra a fé pública ou administração? Essas ideias iniciais têm que estar na sua cabeça. Como eu já disse a você, eu não dou um curso teórico aprofundado. Não é esse o nosso objetivo. O objetivo é que você entenda todo o conteúdo que vai ser cobrado na sua prova da VUNESP e aprenda também a colocar o X no lugar certo. Tudo bem? Tá tranquilo até aqui? Então vem comigo, vamos lá. Olha só. Essa é a primeira parte que eu quero que você faça. A segunda parte é, você conhece o seu edital? O que é conhecer o edital? Você conhece quais são os artigos? Então, ele coloca para a gente quais são os artigos que você deve estudar, não é isso? Se você já sabe quais são os artigos, alguns alunos me perguntam assim, Paixão, eu tenho que ficar decorando pena? Vamos por ordem, né? Por ordem de prioridade. Primeira coisa, você tem que aprender a tipicidade. O que é típico? Típico é transformar um fato em crime. Então, quando eu falo para você assim, olha, João prevaricou no seu ato, eu preciso que na sua mente venha, olha, prevaricar é retardar ou deixar de praticar um ato por sentimento pessoal, né? Quando eu falo assim, olha, este é um crime de concussão, aí você tem que lembrar, concussão, o verbo é exigir, e aí não cai na sua prova teoria, mas tem algumas teorias que são importantes para a gente memorizar. Por exemplo, concussão, o verbo é exigir, ele é um crime formal porque não requer resultado. Aí você pegou a teoria, transforma em conhecimento. Bom, vamos imaginar um policial que me para no trânsito, vê que minha carteira está vencida, aí ele fala assim, doutor, me dá R$200 aí que está tudo certo. Mesmo que eu não entregue os R$200 ao policial, ele cometeu o crime de concussão, que é exigir, tá? Então assim, primeiro você vai memorizar os comandos, depois você vai criar exemplos práticos daqueles comandos e depois você vai memorizando algumas penas, tá? Pena, já teve prova que caiu sim, que você tinha que saber quanto que era a pena de concussão, de 2 a 8 anos, um exemplo. Só que isso se torna tão comum
quando você vai fazendo leitura, que tem alguns crimes que são os crimes que eu chamo de os mais tops, né, os mais severos, que você vai memorizando sem querer, de tanto ler. Então, por isso eu falo, é uma técnica de repetição. Então, estabeleça essa meta antes de iniciar as aulas. Vai lá na área do aluno, baixa o material, perceba que o material em PDF é o mesmo conteúdo do diário de bordo. Não coloque os slides disponíveis a você, porque o que eu preciso que você saiba é o que está no texto da lei. E aí você vai fazendo a anotação nos textos da lei. Tá bom? Vamos começar então. Te espero na nossa próxima aula para os crimes contra a fé pública. Um forte abraço. Sangue